paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Eu quero aqui agradecer já a nossa irmã Rosilene, né? Deus abençoe pelo convite que foi feito nessa noite. Agradecer aqui nosso irmão pastor Nazeozeno, né? Fazia tempo que tínhamos encontrado. Deus abençoe também em nome de Jesus. E esse conjunto abençoado, vencendo o impossível, né? Aprendi o nome, a irmã me disse ali, é fácil, né? Cadê a irmã que passou o nome? Esse conjunto já nos ajudou quando nós dirigimos lá na congregação do Araxá. E também já foi lá na nossa catedral, no Templo Central do bairro de São José, da Assembleia de Deus de Madureira, já nos ajudou. E foi feito esse convite e nós não poderíamos deixar de vir aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Já saudei os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Graças a Deus. Então, nessa noite, nós vamos aprender um pouco que Deus vai falar contigo através de um dos profetas, através de um dos discípulos do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que com o nosso Deus, Ele resolve tudo rapidinho. Amém? Amém? Você vai abrir a sua Bíblia no livro de João. Queremos agradecer o nosso irmão Rony, que está nos ajudando ali, né? Pode ficar sentado em nome de Jesus. Nossa irmã Simone, cantora, que é noiva do irmão Rony aí. A irmã Brenda, que veio nos ajudar nessa noite. Fazemos parte. Nós estamos nesse momento dirigindo uma congregação lá no bairro de Rosa Vista. Se os irmãos estiverem passando por lá, na terça-feira, na quinta e no domingo, né, se quiser fazer uma visita lá para a gente junto glorificar o nome do Senhor, vai ser muito bem-vindo em nome de Jesus. Você abriu a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 1. Amém? Logo após a oração, aliás, a leitura, eu gostaria que esse conjunto abençoado, vai orar pela minha pessoa. Eu sei que a irmã já orou, mas eu vou fazer do jeito que o Senhor me ensinou, do jeito que Deus colocou no meu coração. Porque se não vier a unção de Deus sobre a palavra, sobre o pregador, a igreja não recebe. Amém? Amém. Versículo de número 42. João, capítulo 1, versículo de número 42. Diz assim a palavra do Senhor: e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, alguma versão diz assim, fitando Jesus os olhos, a minha diz, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Quer dizer? Amém? Agora o conjunto vai orar sobre a minha pessoa. Você vai tirar as mãos para mim. Fique de pé em nome de Jesus. Quero ver todo esse conjunto aqui vencendo o impossível. Você vai orar sobre mim. Estira as mãos e pode orar em nome de Jesus. Podem sentar em nome de Jesus. 3 anos, irmãos, desse conjunto. Nós sabemos que não é fácil preparar uma festividade, preparar um conjunto, organizar fardamento, organizar horário. E nós vemos aqui que há mais mulheres do que homens. Não é verdade? Isso prova uma coisa, que as mulheres estão orando. Não é verdade? Então, Deus abençoe cada um de vocês. 3 anos, né? Não é 3 anos? 3 anos de oração. Então, isso é prova que não foi em vão. Tudo que vocês fizeram em prol do reino de Deus. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa. Se você já bateu
em muitas as portas. Se você já clamou ao Senhor, mas também já foi dito através desse conjunto, através do louvor, que quando Deus se levanta, o povo de Deus é vitorioso. E nessa noite o Senhor se levantou em meu e em teu favor, para que nós possamos receber a vitória sobre as nossas vidas, porque o Deus que nós servimos não é um Deus que não ouve, não é um Deus que não vê, nem muito menos é um Deus que está com a sua mão encolhida. Ele está com as suas mãos estendidas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? A nossa irmã Michele está por aí? Ou ela já foi? Já foi. Glória seja dada ao Senhor. Daqui a pouco a gente vai na casa dela e dá certo. Amém? Mas deixa eu dizer uma coisa. Nós fizemos a leitura sobre a história de um dos discípulos de Jesus chamado... Como era o nome dele? Pedro. Muito bem. Pedro, ele morava em uma aldeia chamada Betsé. Essa aldeia significa casa de pesca. Pedro, irmãos, era aquela pessoa que humanamente, se fosse para nós escolhermos como um discípulo, ou como se você tivesse uma empresa como um funcionário seu, ele seria a última pessoa a ser escolhido. Por quê? Pedro, ele tinha alguns problemas. Pedro era aquela pessoa que ou era 100% ou ele não era nada. Pedro era muito temperamental. Pedro, além do mais, ele tinha um problema. A sogra morava com ele. Não é verdade? E além do mais, ele estava enfermo. Outro problema que Pedro tinha. Pedro não gostava de orar. Pedro não gostava de orar. O que acontece? Pedro era uma pessoa que ele também não era eloquente. Ou seja, o que eu quero dizer com essa história? Que Pedro não tinha nenhuma expectativa de vida. Ou seja, Pedro era aquela pessoa, nasceu num lugar onde todo mundo era pescador. Pedro não estudou, Pedro não se preparou, Pedro não se preocupou com os estudos, Pedro não se preocupou em educação sobre a sua família, porque Pedro, ele era casado, mas ele não tinha nenhuma expectativa de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que o Senhor colocou no meu coração antes de chegar a esse lugar? O Senhor falou para mim, para dizer para essa igreja, para nós que estamos aqui nesta noite, que há muitas pessoas neste lugar, que também estão nesta condição, sem expectativa, achando que a situação que se encontram nesse momento não vai haver uma mudança. Talvez você esteja pensando que para você vai sempre continuar desta maneira. Mas eu quero dizer para você, pelo poder que há na palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que para que Deus venha operar na vida da gente, independe da condição que nós venhamos estar, independe do lugar que nós venhamos morar, independe da condição de nossa família, independe de tudo que a gente esteja passando, porque para que Deus venha operar na nossa vida, só basta tão somente um querer dele e a vontade e o que o teu coração esteja aprendido para receber a palavra do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Glória seja dada ao Senhor. Pedro era aquela pessoa, irmãos, que ele, mesmo ouvindo a palavra do Senhor, muitas das vezes ele duvidava. A Bíblia diz que o Senhor Jesus chega e começa a lavar os pés dos discípulos. E quando chega a vez de Pedro, Pedro já indaga logo. Pedro diz assim: não, Senhor, de maneira alguma tu vai me lavar os pés. Aí Jesus vai e explica: Pedro, não é como tu queres. Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí, ó, Pedro, já subiu lá para 100%. Ele disse: então tu me lava todo. Aí Jesus disse: não, só baixa somente os pés, porque a palavra já tem te purificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você já tenha dito assim em teu coração: mas eu já fui para o culto, eu já orei ao Senhor, eu já busquei a Deus, eu já louvei a Ele, mas eu não estou vendo mudança. Mas eu quero dizer para você que assim como o irmão de Pedro levou Pedro até a presença do Senhor Jesus, nessa noite,
O Espírito Santo te impulsionou para você chegar aqui a este lugar, para que o Senhor possa operar na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aí eu pergunto, então o que foi que fez com que Jesus viesse olhar nos olhos de Pedro e dizer assim: tu és Pedro? Aí é onde eu quero que você comece a entender a mensagem nessa noite. A primeira coisa que nós vemos é que o Senhor Jesus, Ele conhece o teu nome, Ele sabe quem é a tua família, Ele conhece os teus parentes e ainda conhece mais antes que você se formasse. Porque a palavra do Senhor diz, no Salmo de número 139, que a substância ainda estava informe, mas o Senhor já conhecia todos os dias da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o bom de Jesus conhecer não é só ele saber o dia, é que a Bíblia diz que já estão determinados por Ele. Aí eu já começo a dizer, se alguém disse para você que você não vai conseguir, ou que você não vai passar da condição que você está, eu quero dizer para você, que quando Deus fala, meu irmão, se cumpre. Porque se Deus falou que vai acontecer na sua vida, Ele vai fazer e vai acontecer. E eu vou dizer mais o que o Senhor falou no meu coração. Irmãos, quando Deus quer colocar unção, não tem brinco, não tem batom, não tem calça comprida, não tem que seja eloquente, não tem nada. Deus derrama unção. Deus, Ele é superior a tudo. Agora essa besteira de dizer que não pode isso, não pode aquilo. Irmãos, Jesus veio para libertar. Ele veio para quebrar todas as correntes, todos os jugos, todos os fardos pesados. Não é nenhum homem que vai colocar fardo pesado sobre a sua igreja. Apenas adore a Ele. A Bíblia diz no livro de Isaías: eu, o Senhor, os formei para louvor da minha glória. Eu e você somos para a glória do Senhor. Deixe quem quiser falar. O importante é você adorar o Senhor. Glória seja dada a Deus. Pedro não tinha nenhuma expectativa. Pedro pensava que ia só pescar para casa, né? Vendia seus peixes e chegava em casa fedendo a peixe. Mas houve um dia em que ele chegou na presença do Senhor. E a primeira coisa para que nós vamos mudar a nossa condição é chegar no lugar onde Jesus se encontra. E esse primeiro passo você já deu nessa noite. Porque o Senhor Jesus, Ele se faz presente no poder e na autoridade do seu nome. A segunda coisa que nós aprendemos nessa leitura é que Pedro, ele parou para ouvir a voz do Senhor. Quando Jesus disse assim: tu és Pedro. Se fosse outro, né, já tinha corrido, ou então já tinha dito: isso aí eu já sei. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, ele não permanece do mesmo jeito. Pedro chegou de uma maneira e ele saiu de outra maneira. Sabe por quê? Porque o Jesus teve o encontro verdadeiro com ele. E nessa noite, talvez você esteja enquadrado naquele versículo do livro de Jó que diz assim: Senhor, eu apenas te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Sabe o que foi que Jó viu? Não, Jó não viu Deus. Ele viu os milagres de Deus na vida dele. Jó capítulo 48, 38 até o 42, aliás. Jó, ele viu, assim como Pedro, porque a Bíblia diz que Pedro, daí para frente, ele começou a servir ao Senhor. Ele deixou de ser pescador de peixe, ou seja, ele deixou de trabalhar para ele e começou a trabalhar para o Senhor. Talvez você esteja um pouco cansado de trabalhar para o homem, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se a tua expectativa não era nenhuma, a partir de hoje, dessa noite, a tua expectativa, ela vem do Senhor. E o Senhor, a Bíblia diz no livro de Hebreus 13:8, que Ele não mudou, Ele é o mesmo. E eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu, nesse momento, Ele fitou os olhos em todos nós
E ele disse assim: eu conheço todos vocês, eu sei o nome de vocês, eu sei aonde você mora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Preste atenção. Muitas pessoas aqui nessa noite estavam na condição de Pedro. Não é só expectativa de vida. Muitas lutas têm sido travadas. Muitas lutas têm se levantado. Eu sei que não é fácil, irmão. Não é fácil você servir ao Senhor, você se arrumar, você se organizar e você vir para a igreja. E muitas das vezes a tribulação permanece. Muitas das vezes a luta permanece. Mas eu quero dizer a você nessa noite, o Senhor, ele vai cessar as lutas. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o mesmo Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. Muitos falam de Pedro, porque Pedro afundou. Mas eu quero dizer que além do Senhor Jesus, o único que andou por cima das águas foi Pedro. E assim como o mesmo Jesus que segurou na mão de Pedro, ele segura na tua mão nessa noite. Deixa eu dizer, a Bíblia diz que Jesus estirou as mãos e ele falou. Ele disse assim: mar, aquieta, tempestade, para. E eu quero dizer uma coisa: a tempestade, o mar, o vento, que não tem o Espírito Santo de Deus, obedeceu ao Senhor. Quanto mais o coração humano, quanto mais uma pessoa que quer impedir o chamado de Deus na tua vida. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor vai quebrantar o coração. O Senhor, ele vai mudar o quadro. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida, porque tu não estás servindo a um Deus qualquer. Tu estás servindo a um Deus poderoso, um Deus que nunca vai perder a sua majestade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, após o Senhor Jesus mudar o nome de Pedro, a Bíblia diz que ele seguiu em busca de mais discípulos. Nessa noite, o Senhor também está procurando discípulos para o seu exército. Porque eu quero dizer uma coisa para você: está se aproximando o final do ano, e muitas pessoas vão adorar a deuses pagãos. Sabe por quê? Porque está faltando ainda discípulos do Senhor, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, para que nós possamos resplandecer o Evangelho sobre a nossa vida, para que esta luta, essa expectativa de vida venha mudar. Nessa noite, o Senhor, ele vai encontrar discípulos aqui também. Nessa noite, o Senhor vai levantar pessoas para levar o Evangelho, para mudar a história, para que vidas venham se render, porque a Bíblia diz que ele não mudou. Se ele curou no passado, ele cura hoje. Aleluia. Se ele transformou vidas no passado, ele transforma também nessa noite. Deixa eu lhe dizer uma coisa: basta tão somente, a Bíblia diz, eleva os meus olhos para de onde vem o teu socorro. O meu e o teu socorro, ele vem do Senhor. Olha, não existe nada que possa impedir. Se você não tem uma leitura, não se preocupe, apenas adore ao Senhor. Se você também não é essa pessoa que tem uma condição financeira, não se preocupe, adore o Senhor. Se você é uma pessoa que na tua família só tem você que serve a Deus, não se preocupe, isso não é problema para Deus. Então somente você adore ao Senhor, creia na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar uma pessoa para louvar a Deus. Enquanto terminar esse louvor, eu quero orar por você. Preste atenção, você vai receber de Deus. Eu vou deixar para você escolher uma pessoa para louvar a Deus aqui. Pode ser, se é um conjunto louvar ao Senhor, pode, venha louvar ao Senhor em nome de Jesus. Preste atenção. Se você saiu de casa nessa noite, nesta condição, de quando chegar em casa, a mesma expectativa, a mesma coisa, a mesma luta, eu vou dizer para você que o Senhor vai mudar o teu quadro. Aleluia! Quando o povo de Deus se reúne, alguma coisa acontece. Deus escuta a oração das irmãs. Deus escuta a oração. A tua oração, ela tenha um objetivo e tenha uma direção. Prepara o CD aí, em nome de Jesus. Depois do louvor nós vamos estar orando.
Já estamos no horário, em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Está pronto o CD? Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Quantos creem na provisão de Deus? Amém? Não importa se você passar no deserto, amém? Saiba que lá, amém, tem a oásis de Deus. Aleluia. É o certo, velho. Aleluia, Jesus. Se acostume, amém? Porque Deus tem bênção para nós hoje. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe louva, amém? Mas quando pareces que estás longe, é aí que estás perto. Depois de tanto tempo ao teu lado, meu Senhor, eu pude aprender que a adoração é um alimento para sobreviver. Os dias são mais quentes e a noite é mais fria. Sem a tua graça, eu não suportaria. Eu que já provei água da fenda da rocha, já vi uma se abrir e tive que fechar as portas. E sentava junto a mim pra chegar até aqui, como um memorial de Deus, e pisar a prova dos meus pés. Ficou pra